Olá, esta é a nossa terceira aula sobre relações binárias. Para fechar esse assunto, vamos falar sobre relações de equivalência. Na videoaula 2 falamos sobre relação de ordem, que era um caso particular de relação binária de interesse. Agora vamos para as relações de equivalência, que para a gente no curso aí de álgebra talvez tenha até mais interesse do que relação de ordem nesse curso introdutório à álgebra. Muito bem. Uma relação binária, lembrando que uma relação binária nada mais é do que um subconjunto de um cartesiano de A por B, no caso B igual a, então estamos pensando numa relação de A em A, relação num conjunto A. A gente vai dizer que uma relação em A é também uma relação de equivalência se valerem três propriedades. Se você assistiu a videoaula número 2, você vai lembrar que duas delas são iguaizinhas às definições que aparecem nas relações de ordem parcial. A reflexiva, que diz que dado qualquer elemento no conjunto A, ele se relaciona com ele mesmo, e a transitiva, que diz que dados quaisquer três elementos A, B e C, se o A se relaciona com o B, se o B se relaciona com o C, obrigatoriamente tem que ter uma ponte ligando o A direto ao C. Mas lá na relação de ordem, tínhamos ainda uma propriedade que era a de antissimetria, que essencialmente ela dizia assim: se você tem dois elementos distintos, pode até ser que um se relacione com o outro, mas não pode ter a volta. Se o A se relaciona com o B não pode se relacionar com o A ou vice-versa, ou mesmo os dois nem se relacionam, aí tudo bem. Aqui não. Aqui a gente está pedindo uma propriedade diferente. Além da reflexiva e da transitiva, para ser uma relação de equivalência, nós pedimos que a relação seja simétrica. O que isso quer dizer? Bom, é bem o contrário do que a gente tinha antes para a relação de ordem. Dados quaisquer dois elementos, se o A se relaciona com o B, tem que ter a volta. Tem que ter a volta. O B tem que se relacionar com o A. Então, ou seja, o que é uma relação de equivalência? Todo mundo se relaciona com ele mesmo. Sempre tem a ponte quando você tiver dois pares de elementos se ligando. E sempre tem que ter a volta da flechinha que foi. Então, se o conjunto A se ligou com o B tem que se ligar com A também. Tudo bem? Quando isso acontecer, a gente pode usar a notação que está aqui. A gente pode, ao invés de falar que o A se relaciona com o B com o sinal tradicional que a gente aprendeu no começo, a gente pode dizer que o A ele é congruo ou congruente a B módulo R, módulo a relação em questão. Tá? Essa é uma notação muito comum aqui para a gente. Então, dados os dois elementos, se eles se relacionam, se tem uma ligação entre eles, a gente fala que eles são côngruos módulo R. Detalhe, lembrem-se muito desta propriedade aqui. Falar que eles são côngruos é dizer que tem uma flechinha que vai e uma flechinha que volta. Tá? Isso é o grande destaque aqui nas relações de equivalência. Por exemplo, se a gente pensar naquele conjunto do 1, 2, 3, 4, pensa no 1, no 2, no 3, no 4. E aí vamos estabelecer as relações aqui através do conjunto. Primeiro que é reflexiva essa relação, porque o 1 se relaciona com o 1, o 2 com o 2, o 3 com o 3, o 4 com o 4. Então, se a gente pensar na propriedade reflexiva, ela vale. Reflexiva. Muito bem. A outra propriedade que nós precisamos verificar, as outras duas, uma é a transitiva, ver se tem as pontes, e a segunda, que é a grande destaque aqui, que é a simetria. Sempre tem uma flecha que vai e tem uma que tem que voltar. Bom, vamos completar então o nosso grafo para ver. Aqui o 1 se liga ao 3. Então tem uma flechinha que vai do 1 para o 3. Tem que ter uma que volta? Olha ela aqui, ó. O 3 se relaciona com o 1. Então sim, tem uma flechinha que volta. Vamos ver aqui mais. O 2 se relaciona com 1. Então tem que ter uma que volta. Ela aqui. O 1 se relaciona com o 2. Ótimo. Também tem o 3 se relacionando com o 2.
também tem o 2 se relacionando com o 3. Pessoal, olha que interessante. Toda flechinha que foi, voltou. Isso garante para a gente que vale a propriedade simétrica. E a transitividade? A transitividade a gente sim também garante, porque toda flechinha que liga dois pares que são ligados sempre tem um terceiro que vai. Aqui, pessoal, tem um número muito maior de relações para a gente observar. Vou fazer só um exemplo para você ver. Por exemplo, do 2 para o 1 tem uma flecha e do 1 para o 3 tem uma flecha. Então tem que ter uma indo do 2 para o 3. Aqui está ela. Todas as flechas que você viu que fez um caminho, tem que ter uma que faz o trajeto direto pelo atalho. E de fato, você pode olhar nos outros casos aí que você vai sempre ver isso. Aqui eu mostrei um exemplo, mas vamos pegar outro. Do 1 para o 2, do 2 para o 3. Tem que ter uma que liga 1 para o 3? E tem. Tá bom? Então isso é a transitividade. Muito bem, outro exemplo, agora diferente. Vamos pensar nos números naturais, aqui incluindo o 0. 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. A gente vai dizer que dois elementos A e B, eles se relacionam se a soma deles for par, certo? E aí eu vou te mostrar que essa é uma relação de equivalência. Então vejam, dois elementos se relacionam se a soma for par. Primeiro, por que a reflexiva vale? Por que a reflexiva vale? Olha, eu tenho que pegar um elemento qualquer nos naturais. Então, para qualquer A nos naturais. Por acaso ele se relaciona com ele mesmo? Bom, para isso acontecer, A mais A tem que ser par. Mas pensa comigo, A mais A é 2A. E 2A é sempre um número par. Essa é a definição de ser número par. Tem que ser múltiplo de 2. Então, isso garante para a gente que sim, um elemento sempre se relaciona com ele mesmo, valendo a reflexiva. Outra coisa, tem que valer a simetria. Será que vale a simetria? Bom, também é fácil de ver essa. Por quê? Pega dois elementos quaisquer nos naturais. Dois elementos A e B nos naturais. Suponha que o A se relaciona com o B. Você tem que concluir que o B se relaciona com o A. Se o A se relaciona com o B, quer dizer que A mais B é par. Ora. Se o A mais B é par, o que acontece será com B mais A? É só trocar de lugar? Você sabe que a soma é comutativa nos naturais. Então, B mais A também é par, eu só troquei de ordem, dá o mesmo valor. Mas se o B mais A é par, quer dizer que o B se relaciona com A. Notem, o A se relaciona com B implica que o B se relaciona com A. E, por fim, tem que valer também a transitividade. Muito bem. Para valer a transitividade, então você tem que pegar agora três elementos, A, B e C. Então, vamos pegar três elementos quaisquer, A, B, C, nos naturais. E vamos supor que o A se relacione com o B e o B se relacione com o C. Muito bem. Se o A se relaciona com o B, quer dizer que o A mais B, me permitam dizer assim, ele é um número X, ou melhor, ele é par, né? Vamos falar que ele é um 2x? Mais fácil, né? Porque X aqui sendo um número natural, tá? E como o B se relaciona com C, vamos dizer que o B mais C também seja um número par. Número par é um 2y. Só para não deixar a coisa muito vaga aqui, lembramos que o x e o y são alguns naturais que nos servem. Se o A mais B é par, ele é 2 vezes 1, certo? X natural, B mais C, mesma coisa. Mas vamos lá. Se isso aqui acontece, eu preciso pensar numa forma de ligar o A com o C. O que acontece se eu somar o A com o C? Se eu somar o A com o C... pensa comigo. O C, ele é 2y... eu posso trocar ele por 2y menos b. Então, ele é um 2y menos b. Né? Agora, o b, ele pode ser entendido como 2x menos a. Então, menos b, vê comigo, acompanha a conta. No lugar do b, eu vou trocar aqui, ó, por 2x menos a. Só que é menos b.
Então vai ficar assim, menos 2x, menos a, menos com menos, mais a. Pessoal, olha só o que acontece. Vai ter um a aqui e um a aqui. Então vai ficar 2a mais 2y menos 2x. Meu espaço está pequeno, eu vou concluir rapidinho, mas acompanha comigo. Quer dizer que a soma de A com C, ele é 2 vezes alguém, mais 2 vezes alguém, menos 2 vezes alguém. É um número par mais outro menos outro. Pessoal, soma de pares, subtração de pares é sempre par. E você pode entender isso, por exemplo, colocando 2 em evidência. Você colocar o 2 em evidência, fica 2 vezes A mais Y menos X, que é par, né? Então isso nos leva à conclusão apertadinha aqui, de que o A sim se relaciona com o C. Então vale a transitiva. Se o A se relaciona com B e B com C, então A com o C. Então isso é uma demonstração formalzinha de que essa relação é uma relação de equivalência, tá bom? Outro exemplo, agora um pouco mais geométrico. Pensa, por exemplo, no plano, no conjunto de todas as retas que você tem no plano. Reta, no plano cartesiano, por exemplo. Será que a gente consegue uma relação de equivalência? Ou seja, uma relação que seja reflexiva, simétrica e transitiva? Se você quiser parar o vídeo para pensar um pouquinho, mas já vou te dar a resposta. Se a gente pensar no conjunto das retas, a gente pode estabelecer a relação de paralelismo. A gente pega duas retas, A e B, e a gente fala, ou RS, né? Vamos pegar duas retas RS, então duas retas no conjunto das retas do plano. A gente fala que R se relaciona com S, C e somente C, a reta R for paralela à reta S. Pessoal, entendam esse paralelismo aqui como podendo ser igual. Tá? Então, se você quiser até deixar mais claro, porque às vezes a gente já se convence na escola de que paralelo é paralelo distinto. Quer dizer, paralelo e não pode ter ponto em comum. Então, para ficar melhor, vamos pensar assim, ó. Duas retas se relacionam se elas forem iguais ou se elas forem paralelas distintas. Essa é uma relação de equivalência. Por quê? Primeiro, reflexiva? Sim, estou falando que uma reta sempre se relaciona com ela mesma. R é igual a R, então tá, vale a reflexiva. Simétrica, pensa, se você tem duas retas paralelas e coloca uma terceira, então a R é paralela com S e a S é paralela com T, você pode provar lá na geometria plana euclidiana de que R também é paralelo com T. Desculpa, essa é a transitiva, né? E a simetria? Se a reta R é paralela com S, então vale o contrário, S é paralela com R, é só uma questão de argumentação, nem é de exercício. Tá? Então na geometria também tem umas coisas interessantes assim. Por que estamos falando sobre isso? Porque algo muito interessante acontece com as relações de equivalência. Deixa eu voltar rapidinho aqui para você ver no exercício número 1. Aqui no exercício 1, você consegue ver claramente que essa relação de equivalência dividiu o conjunto 4 em duas classes. Olha só, separou as coisas. O 1, 2 e o 3 se relacionam lá entre si e o 4 ficou sozinho na dele. Isso não foi uma exclusividade deste exemplo. Sempre que você tem uma relação de equivalência, dá para a gente pensar nesse conceito de classe de equivalência. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Pessoal, dada uma relação de equivalência em um conjunto A, pega qualquer conjunto, qualquer elemento nesse conjunto. A gente define a classe de equivalência deste elemento, módulo R, módulo a relação, como sendo o conjunto de todos os elementos do conjunto A que se relacionam com ele através dessa relação. E aí a gente vai denotar isso por A barra. Não entendeu? Deixa eu ver se um desenho te ajuda. Olha só, aqui está o conjunto A. E aí aqui eu vou chamar de A barra, vou até fazer assim, ó, um pedacinho só desse conjunto. Vou chamar de A barra o conjunto de todos os carinhas que se relacionam com o A através dessa relação. Todo mundo que tem uma flechinha com o A. De novo, me permitam voltar naquele exemplo lá de cima. Notem, pensa na classe de equivalência do 1.
Quem que se relaciona com 1 através dessa relação? Ora, o 2 e o 3. Então, eu acho que eu ia fazer esse exemplo mais para frente, mas já vou fazer aqui agora, que eu acho que é pertinente. Qual que é a classe de equivalência do 1? Quem são os elementos que se relacionam com 1? Ora, o 1, o 2 e o 3. Notem que o 4 não se relacionou com 1, com 2, com 3. Não tem flechinha do 4 para nenhum deles. Então, se eu pensar, inclusive, na classe de equivalência do 4, quem são os elementos que se relacionam com ele? Ora, só ele. Aí você vai falar assim, mas e a classe de equivalência do 2? Quais são os elementos que se relacionam com o 2? O 1, o 2 e o 3 também. É esse aqui. E a classe de equivalência do 3 também é esse aqui. Curioso, né? Muito curioso. Muito curioso. Então, volta lá, desculpa. O que é classe de equivalência de um conjunto? É um conjunto de elementos. Todos os elementos que se relacionam com o carinha que a gente está falando, com o A. Tá bom? Muito bem. Outra anotação que aparece, a gente vai denotar por A barra, mas há uma outra anotação em alguns livros, que é o A com colchetes em volta, tá? Se você encontrar essa anotação. Mas notem uma coisa importante. O A barra não é um elemento, ele é um conjunto, ele é um subconjunto do A. Um subconjunto do A. Subconjunto. Tá? E vocês vão ver como é que isso fica interessante. Primeiro, eu acabei de fazer esse exemplo lá em cima, então vou saltar ele aqui agora, mas vocês já perceberam que as classes de equivalência, naquele exemplo que a gente fez, era o 1, o 2 e o 3 tinham a mesma classe de equivalência formada pelo 1, 2, 3 e o 4 ficou sozinho. Agora, lembra daquele exemplo 2? Deixa eu até voltar lá que a gente já fez conta, né? Lembra desse exemplo aqui que a gente fez? Pegou dois elementos A e B, se relacionavam se a soma for par. Então, se você parar para pensar bem, nós temos basicamente algumas classes para fazer. Bom, deixa eu voltar lá, porque não tem espaço, né? Vamos voltar aqui. Pessoal, vamos pensar em alguns elementos. O que seria a classe do zero? Quem são os naturais que se relacionam com o zero? Ou seja, quais são os elementos naturais que quando você soma com zero dá par? Bom, o zero mais zero. O zero se relaciona com ele mesmo. O 1 não. 1 mais 0 dá ímpar. Mas o 2 sim. O 3 não, o 4 sim, o 6, o 8, tudo isso que você soma com 0 e dá par. Legal, né? Qual que é a classe de equivalência do 1? Eu posso fazer isso para todos os naturais, claro, são infinitos, né? Mas para a gente entender. Qual que é a classe de equivalência do 1? Todo mundo que eu somo com 1 e que dá par. 1 mais 0 não. 1 mais 1 sim, dá 2. 1 mais 2 não. 1 mais 3 sim. 1 mais 5. Mais 7 e assim por diante. Se eu pensar na classe do 2, quem que eu somo com 2 e que dá par? O 0, o 2, o 4, o 6. Você vai chegar à conclusão de que esse conjunto aqui de cima também é a classe do 2. Assim também vai ser a classe do 4, vai ser a classe do 6 e assim por diante. Assim também vai acontecer embaixo, se você pensar nos números que somados com 3 dão pares, você vai chegar à conclusão de que é o 1, que é o 3, que é o 5, que é o 7. São esses mesmos. A classe de equivalência do 5 também é isso. Consegue perceber que só tem basicamente duas classes? A classe do 0 e a classe do 1. É binário. Tem outra classe? E isso é um fato interessante aqui. Se você pegar os naturais, você consegue basicamente dividir ele em duas partes. A classe do 0 e a classe do 1. Aqueles cuja soma com 0 dá par e a soma com 1 dá par. Que curiosamente são os números pares à esquerda e os números ímpares à direita aqui. Coincidência ter feito isso com o conjunto dividido em duas partes? Não, né? Isso já nos leva a algumas propriedades interessantes aqui. Eu quero que você acompanhe e a gente vai demonstrar essas propriedades. Primeira, se você tiver uma relação de equivalência, todas essas propriedades que eu vou fazer, elas valem para a relação de equivalência. Se você tiver uma relação de equivalência, todo elemento do conjunto A, ele está em alguma classe de equivalência. Por quê? Óbvio, porque se você pegar um elemento A qualquer, ele é equivalente a ele mesmo, ele se relaciona com ele mesmo por conta da reflexividade. Então, ele mora no
na própria classe dele. Então, pessoal, claro, se eu pensar no conjunto das classes de equivalência, todo elemento do conjunto A está em uma delas. A classe A barra, é óbvio. Né? Pensa no elemento A, então está no A barra. Então é um pouco óbvio, mas está aí demonstração de que isso vale. Certo? Então já entendeu a mensagem? Todo elemento está em alguma classe. Segunda proposição. Dados dois elementos A e B quaisquer. Se o elemento A se relaciona com o elemento B, então eles moram na mesma classe. Você percebeu isso nos exemplos que a gente fez, não percebeu? Dois elementos estão na mesma classe se eles se relacionarem. Lembra daquele primeiro exemplo? 1, 2, 3, 4 lá? O 1, o 2 e o 3 estão na mesma classe. E eles se relacionam. Já o 4 ficou fora. Por que que isso vale? Vamos demonstrar aqui rapidinho. Como é uma demonstração de C e somente C, quer dizer que vale ida e volta. Então está dizendo o seguinte, que a classe do A é igual à classe do B, então o elemento A se relaciona com o B. E vale a volta. Se o A se relaciona com o B, então as classes são iguais. Vamos fazer a ida. Vamos supor que a classe do A seja igual à classe do B. Pensa comigo. É claro que o elemento A pertence à classe dele, mas a classe dele é igual à classe do B. Então, você entendeu que o A pertence à classe do B? É igualdade de conjunto, todo elemento daqui está ali. Então, o A está na classe do B. O que isso significa? Qual que é a definição de classe de B? Mora na classe de B os caras que se relacionam com ele, então quer dizer que o A se relaciona com B. Provada a ida. Volta. Vamos fazer a volta. Vamos supor agora o contrário, supor o final, né? Vamos supor que o elemento A qualquer se relaciona com o elemento B qualquer. Se o elemento A se relaciona com B, pela definição, quer dizer que o A está na classe do B. Lembra que a classe do B é o conjunto de todos os carinhas que se relacionam com o B? Ora, o A se relaciona com o B, então ele mora lá, mora na classe do B. Certo? Muito bem. Agora pega um outro elemento, agora vamos pegar um elemento qualquer em A. Em A barra. Se ele está em A barra, quer dizer que se relaciona com A. Definição de conjunto, de classe de equivalência. Agora olha só que interessante. O X se relaciona com A, o A se relaciona com B, então eu posso fazer a transitividade. Se o X se relaciona com A e o A se relaciona com B, então tem a transitividade. O X obrigatoriamente se relaciona com B. Mas se o X se relaciona com B, claro, então ele mora na classe do B. Mora na classe do B, os elementos se relacionam com ele. Olha o que a gente acabou de fazer. Eu peguei um elemento qualquer no A barra e mostrei que ele está no B barra. Quando você faz isso, você prova que o conjunto A barra está contido no B barra. É assim que você mostra a inclusão de conjunto, pegando um elemento no conjunto inicial e mostrando que ele também está no outro. Peguei um elemento no A barra e fiz umas continhas para chegar à conclusão de que ele está no B barra. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu recomendo que você pause o seu vídeo e prove que o outro lado também vale. Se eu pegar um elemento x qualquer em B barra, quer dizer que o x se relaciona com B, aí você vai usar a simetria, quer dizer que o B se relaciona com como o B também se relaciona com A pela simetria, então o x vai se relacionar com A pela transitividade, você vai chegar à conclusão de que o x está em A barra. Eu sei que eu falei muito rápido, faz as contas no papel. O x em B barra implica que o x está em A barra. Com isso você prova que o B barra está contido no A barra. Agora olha só, se um conjunto está contido no outro e o outro está contido no 1, o conjunto x está contido no y, o y está contido no x é porque eles são iguais, provando exatamente o que a gente queria. Tá bom? Essa foi a nossa proposição 2. Se dois elementos se relacionam, eles estão na mesma classe de equivalência. Olha que interessante. Mas pode ser melhor. Se dois elementos não se relacionam, quer dizer que a classe deles não tem ninguém em comum. Olha só. Se dois elementos se relacionam, eles estão na mesma classe. Se não, a classe deles não tem ninguém em comum. Quer dizer, a intersecção da classe do A com a classe do B não tem ninguém. Vamos ver? Ida. Vamos supor
então, que o A não se relacione com o B. E aí, nossa, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que a intersecção das classes é vazia. Então, vamos supor que tem alguém? Vamos supor que tem um X na intersecção das classes. O que isso significa? Definição de intersecção. Que o X está em A, que o X está em B barra. Mas o que significa o X está em A barra? Ué, significa que ele se relaciona com o Azinho. O que significa o X pertencer ao B barra? Que ele se relaciona com o Bzinho. Agora, faz uma coisa aqui. Se o X se relaciona com o A e nós estamos numa relação de equivalência, então vale a simetria. O A se relaciona com o X. Se o X se relaciona com o A também se relaciona com o X. Aqui eu escrevi reflexividade, desculpa, é simetria. Pela simetria, o A se relaciona com o X. Então, peraí, o A se relaciona com o X e o X se relaciona com o B, nós temos uma transitividade. O A foi no X, o X foi no B, então tem que ter um caminho direto do A para o B. Quer dizer que o A se relaciona com o B. Opa! Eu não tinha assumido que eles não se relacionavam e cheguei à conclusão de que eles se relacionam. Absurdo! Isso é uma técnica em matemática que chama de absurdo. Supõe que vale alguma coisa e chegamos num fato que a gente sabe que é falso. Então, peraí. O que eu supus que me levou a esse absurdo, essa coisa errada? Aqui está. Eu supus... Opa, travou aqui. Eu supus que existia alguém que estivesse na intersecção. Cheguei à conclusão de que se isso acontecesse, o A se relacionava com o B. Absurdo. Então, não existe esse carinha. Logo, a intersecção é vazia, que é o que a gente queria provar. Certo? Agora volta. Vamos para a volta. Vamos supor agora o contrário. Vamos supor que a intersecção de A com B seja vazia e vamos provar que o A não se relaciona com B. Então, vamos lá. Suponhamos que o A inter B barra seja vazio. E agora vamos fazer por absurdo de novo. Vamos supor que o A se relaciona com B. Mas o que significa o fato do A se relacionar com B? Ora, que o A está na classe do B. Mas, claro, você já sabe que o A está na classe do A porque ele se relaciona com ele mesmo. Agora, olha só. Então, quer dizer que o A se relaciona com B e o A se relaciona com ele mesmo? O A está na classe do B, o A está na classe do A. Então, quer dizer que esse A está nas duas classes, está na intersecção. Mas a gente não assumiu que essa intersecção era vazia, que não tinha lá dentro, ninguém lá dentro. Como é que pode ter o Azinho lá dentro? Absurdo. Da onde veio o absurdo? Ora, de eu ter suposto que os dois A e B se relacionavam. Então, a conclusão é que não se relacionam. Provamos a volta. Certo? Isso nos leva, então, a observar algumas coisas muito curiosas. Volta rapidinho no resultado das 3 proposições que a gente falou. Primeiro, todo elemento do conjunto está em alguma classe. Segundo, se 2 elementos se relacionam, a classe deles é a mesma. Se 2 elementos não se relacionam, a classe deles não tem ninguém em comum. Isso nos leva a verificar que estamos diante de uma partição. Vou te explicar primeiro o que é partição e já eu te explico essa conclusão que eu estou falando. Pessoal, esquece um pouquinho relação de equivalência e volta aqui. Pensa num conjunto A qualquer. Dado um conjunto A qualquer, a gente chama de partição do conjunto A qualquer coleção de subconjuntos em que todo elemento do conjunto A está em apenas um desses subconjuntos. É difícil de entender através desse texto, mas é muito fácil de entender através desse desenho. Suponha que o conjunto A ele é dividido através dessa figurinha aqui. Vamos supor que o conjunto A fosse essa elipse, e aí a gente dividiu nesses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedacinhos. Cada pedacinho desse representa para mim um subconjunto do conjunto A. E aí notem, do jeito como eu desenhei, é para deixar claro que ou um elemento está aqui, ou 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 está aqui, não está em 2 ao mesmo tempo, não tem ninguém na fronteira, e está todo mundo em algum.
Quando isso acontece, eu estou particionando, repartindo o conjunto A em pedacinhos que não tem sobreposição, que não deixam nada faltar, tá? Então, quando isso acontece, nós temos uma partição do conjunto A. Muito bem. Estou te falando isso porque as 3 proposições que nós demonstramos nos levam a exatamente verificar que quando a gente tem uma relação de equivalência, o conjunto das classes de equivalência particionam o conjunto. Eu não sei se eu estou falando grego, mas olha só que interessante. Se você tem um conjunto A e uma relação de equivalência, você consegue quebrar o conjunto A completamente em pedacinhos que não se interseccionam e que não deixam ninguém para fora. Então, olha só esse desenho. Esse desenho aqui representa para mim um conjunto A e eu estou colocando aqui alguns elementos. O Azinho, o Bzinho, o Czinho, o Dzinho, o Ezinho, Fzinho e Gzinho. Como se fossem só esses. E aí as classes deles. Então, se você pensar, tem outro elemento H? Tem. Talvez tenha, sei lá, estou chutando, né? Mas o H, então, ele mora no conjunto A? Então, ele tem que estar em algum lugar desse. Sei lá, ele está aqui. Significa o quê? Que ele se relaciona com o E, ele está na classe do E, né? Mas ele não se relaciona com o G. Não, ele não está na classe do G. Lembra que a gente provou tudo isso agora há pouco nas proposições? Todo elemento tipo Hzinho está em alguma classe. Está em uma só, está na classe do E. Não está em outra. Não está na classe do G, porque o E e o G não se relacionam, o H não se relaciona com o G. Tá? Ou seja, moral da história, o conjunto das classes de equivalência particiona o conjunto A. Todo elemento de A está em uma única classe de equivalência. Pode mudar os elementos ali que dão nome à classe, mas está numa só. Pessoal, o conjunto das classes de equivalência, o conjunto desses conjuntos. Então, o azul, o verde, o amarelo, o roxo, o rosa, o outro azul e o laranja, isso forma um conjunto que nós chamamos de conjunto quociente do A por R. Então, R é minha relação, lembra? Então, o conjunto quociente do A por R é o conjunto desses conjuntos. A gente vai denotar isso por A barra R. Nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, o A barra R, o conjunto de A módulo R, se a gente pode dizer assim, é formado pelo A barra, pelo B barra, pelo C barra. Vejam, são conjuntos. D barra, E barra, F barra, G barra, acabou. Né? Então, isso particiona o conjunto. Lembra dessa figura que você vai entender a brincadeira. Alguns exemplos. Lembra do que a gente fez mais cedo? Que a gente tinha o 1, 2, 3 e 4 através daquela relação. Eu vou ter que voltar lá naquele exemplo, me permitam. A gente acabou pegando o conjunto formado pelo 1, 2, 3, 4 e dividimos em duas partes, em duas partições. Só a classe do 1, que é a mesma do 2, que é a mesma do 3, e só a classe do 4. Então, desculpa, deixa eu voltar lá. Aí. A gente poderia redesenhar a coisa pensando assim, olha, o meu 1, 2, 3, 4, o meu 1, 2, 3, 4 formam o conjunto A, só que o 4 ficou sozinho numa classe. O 1, o 2 e o 3 estão na mesma classe, que é a classe do 1, que é a classe do 2, que é a classe do 3. Notem, eu posso chamar esse lado aqui de classe do 1, posso chamar de classe do 2, posso chamar de classe do 3. Tanto faz, é tudo a mesma coisa. Muda o nome, muda o rótulo, classe do 1, classe do 2, classe do 3, mas é a mesma coisa. Né? Se você pensar numa sala de aula em que tem o Enzo, a Maria e o Joaquim, a classe do Enzo é a mesma classe do Joaquim, que é a mesma classe da Maria. Eles se relacionam pelo fato de eles estarem na mesma classe. Certo? Muito bem. Já o 4 não está na mesma classe. Ele é de outra turma. Tá? Então, qual que é o conjunto quociente aqui? Só tem dois elementos. A classe do 1, que é a mesma do 2, que é a mesma do 3, e a classe do 4. Certo? Naquele exemplo que a gente fez dos dois elementos naturais se relacionarem se a soma for par, eu acho que já até tinha ficado claro naquele desenho o que acontecia. A gente tinha duas classes. A classe do 0, aqui dentro da classe do 0 estavam todos os números pares, 0, 2, 4, 6, 8.
e a classe do 1, que é onde estavam os ímpares, cuja soma com 1 dava um par. Então, basicamente, você divide todos os naturais em uma classe e em outra. Não tem um elemento que esteja nas duas classes ao mesmo tempo. Não tem um elemento que não esteja em alguma das classes. Certo? Muito bem. E aí, pessoal, sobra um exercício que eu não vou fazer aqui para não extrapolar muito, já extrapolei todo o tempo que eu poderia imaginar para essa videoaula, mas que eu acho que vale a pena você pensar sobre ele e tentar resolver um bom exercício. Pensa num conjunto qualquer e pensa que esse conjunto já tem uma partição. Então, se você começar a desenhar, talvez isso te ajude. Você tem um conjunto A e você particionou. É claro que uma demonstração disso não pode ser com desenho, né? Tem que ser com argumentos matemáticos. Opa. Então, você pegou e dividiu ele, sei lá, em 3 conjuntos aqui. Essa é uma partição, um conjunto X, um conjunto Y e um conjunto Z. Eu quero que você mostre que existe uma relação de equivalência que você pode definir no conjunto A, cujo conjunto quociente seja exatamente o conjunto formado pelo X, pelo Y, pelo Z. Quer dizer, o conjunto quociente é X, Y e Z. Nossa, como é que você vai demonstrar isso? Vou te dar uma dica. A minha dica é simplesmente você definir a relação de equivalência dizendo assim, olha, dois elementos A e B, eles se relacionam se eles estiverem no mesmo conjunto. Ou estão no X, ou os dois estão no Y, ou os dois estão no Z. Você vai ver que com essa argumentação você chega à conclusão desse importante fato, que toda vez na sua vida que você tiver numa partição, você tem uma relação de equivalência. Pensa numa escola. Pessoal, não tem aluno que está em 2 turmas ao mesmo tempo. E não tem aluno que não esteja numa turma. Pensa num cenário regular. Então, uma escola é uma partição, ela é particionada, pensando só nos alunos, tá? Todos os alunos de uma escola são particionados em turmas. Isso é uma relação de equivalência. Fulano está relacionado com o cicrano se fulano e cicrano estiverem na mesma turma. Isso é uma relação de equivalência reflexiva. O fulano sempre está na mesma sala que ele mesmo. Se o fulano estiver na mesma sala que o cicrano também está na mesma sala do fulano. E é transitiva. Se o fulano está na mesma sala do cicrano e o cicrano na mesma sala do beltrano, então, claro, o fulano está na mesma do beltrano. Certo? Então isso já exemplifica para você que tem uma série de coisas na vida real que podem ser interpretadas através de relação de equivalência. Isso é fantástico, tá? Aqui tem outro exemplo que eu não vou explorar, mas gostaria que você pensasse um pouquinho sobre ele, um bom exercício para você tentar fazer agora finalizando essa videoaula. Pensa no conjunto formado apenas pelo 1, 2, 3, 4, 5 e pensa na partição formada pelo 1, 2, 3 de um lado e 4, 5 do outro. Então, o 1, o 2 e o 3 estão de um lado e o 4 e o 5 do outro. E pega, então, a partição, ou pega o conjunto A, repartido dessa forma e cria a relação... Opa, aqui eu pus uma barra, não sei porquê. E cria uma relação que diz que 2 elementos estão relacionados se eles estiverem no mesmo conjunto. Ou seja, a relação formada pelo 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5. 1 com 2 e 2 com 1, porque tem que ir e voltar. 1 com 3 e 3 com 1. 2 com 3, 3 com 2. E depois o 4 com 5, 5 com 4. Você vai ver que essa relação é uma relação de equivalência. Pensa por quê? E é uma relação de equivalência cujo conjunto quociente é exatamente formado por esses 2 conjuntos. O conjunto do 1, 2, 3 e o conjunto do 4, 5. Tá bom? Bons estudos aí, espero que você fique craque em relação de equivalência. Relação de equivalência é muito importante, é muito legal, porque ajuda inclusive a gente expandir a nossa cabeça para entender um monte de fenômenos na vida real, tá bom? Até a próxima aula!